Quadrados perfeitos. Eu sou a professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal e vem aprender comigo. Então, o que são números quadrados perfeitos? São aqueles números em que a raiz quadrada é exata. Então, por exemplo, ali, ó, o 36 está dizendo lá para o quadrado que ele é um quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Ora, porque a raiz quadrada de 36 é 6, é uma raiz exata. Então, o 36 está se gabando ali, né? Além de ser quadrado, ele é um quadrado perfeito. Então, aqui nós temos alguns exemplos de números que são quadrados perfeitos. Por quê? Porque a raiz quadrada deles vai dar exata. Então, são exemplos dos números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e outros mais. Por que eles são chamados de quadrados perfeitos? Então, por que o número 1 é um quadrado perfeito? Ora, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Por que 4 é quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Por que 9 é um quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 9 é 3 e por aí vai. Então, as raízes quadradas exatas. Então, aqui, pessoal, eu coloquei alguns quadrados perfeitos. Aí nós estamos vendo que a raiz quadrada deles vai dar exata e a justificativa. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Como eu já falei, né? 1 é quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E o que significa a raiz quadrada? É a operação inversa da potência 2. Quer dizer que 1 ao quadrado dá 1, ou seja, 1 vezes 1 vai me dar 1. 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 9 também é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, 3 vezes 3 é 9. 16, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada, para que nós possamos encontrar esta raiz quadrada, tem que ser um número vezes ele mesmo. Então, é o contrário da potência 2. E aqui, né, gente, revisando aí, tá? É o númerozinho que vai dentro do radical. Então, vamos começar pelo radical. O radical, então, é o símbolo da raiz. Opa! É o símbolo da raiz, o radical. Deixa eu apagar aqui. Então, o radical é o símbolo da raiz, tá? Então, é esse Vzinho aqui estranho, tá? Ele é chamado de radical. O número que está dentro da raiz é chamado de radicando. Aqui em cima, nós temos o índice da raiz, que no caso aqui nós estamos trabalhando com a raiz quadrada, o índice é 2. E ele vai ficar oculto. Por que oculto? Porque quando a raiz for quadrada, índice 2, ele não precisa aparecer. E o resultado é chamado de raiz quadrada. Isso aqui nós já vimos no vídeo anterior, porém eu estou ainda lembrando um pouquinho aí vocês, correto? Então, olha que relógio legal. Aqui nós temos números que todos eles são quadrados perfeitos, porque a raiz quadrada deles vai dar exata. Então,
Raiz de 144 é 12. Raiz de 1 é 1. Raiz de 9 é 3. E assim vai. Então, esses números que estão no relógio vermelho, todos eles são quadrados perfeitos. Então, 144 é um quadrado perfeito, 121, 100, 81, que vai nos dar, então, o resultado do que está ali no reloginho menor, né? Raiz de 144 é 12. Raiz de 81, 9. Raiz quadrada, eu tô falando raiz, mas é raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 é 11 e por aí vai. Por exemplo, a raiz quadrada de 7. Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 7, melhor. 7 é um quadrado perfeito? Não, 7 não é um quadrado perfeito. Por que 7 não é um quadrado perfeito? Porque se eu pensar na raiz quadrada de 7, eu tenho que pensar num número que vezes ele mesmo dê 7, né? Um número elevado ao quadrado que dê 7. Um número natural, um número inteiro. Então, eu não tenho este número. Eu não tenho. Portanto, 7 não é um quadrado perfeito. Se a gente pegar raiz quadrada de 7 e colocar lá na calculadora, vai me dar um número. Vai me dar um número com vírgula, com muitas casas decimais. Porém, este número não é natural, este número não é inteiro. Então, ele não é um quadrado perfeito. Vamos ver outro, 12. 12 é um quadrado perfeito? Também não, porque se eu pensar na raiz quadrada de 12, o resultado. Então, quem que eu tenho que pensar? Num número que vezes ele mesmo me dê 12. E eu também não tenho um número natural inteiro. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Natural inteiro que dê 12. Um número vezes ele mesmo que dê 12. Não tenho. Então, 12 também não é um quadrado perfeito. Então, espero que vocês tenham aprendido o que são quadrados perfeitos. Um grande abraço e até o próximo encontro!